E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar uma série chamada Hebreus, onde eu vou contar um pouquinho da história desse fantástico povo, né? Esse primeiro povo monoteísta da história, o povo chamado povo escolhido por Deus. Então, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho das fontes históricas que os historiadores usam para estudar esse povo. Beleza? Os próximos vídeos aí eu vou contar a história começando por Abraão e assim por diante, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira aula. Bom, é importante dizer assim, quando a gente fala da história do povo hebreu, né, quais são as fontes históricas que a gente usa, né, que os historiadores usam para estudar? São três principais fontes históricas. Né? A gente tem os vestígios arqueológicos, a gente sabe que a cidade de Jerusalém é uma cidade chamada uma cidade santa, uma cidade sagrada, mas, então, por isso, essa cidade santa, ela, pela sua importância, não só para os hebreus, mas também para os cristãos e também para os muçulmanos, é uma cidade onde que se tem muitos trabalhos arqueológicos, certo? Então, os arqueólogos contribuem muito para o trabalho do historiador, para essa nova interpretação, né, uma interpretação do passado, não é isso? Para se criar uma narrativa sobre o que aconteceu no passado. Bom, a segunda fonte histórica vai ser o relato do historiador chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo foi testemunho ocular de uma série de episódios do povo hebreu, então por isso os relatos que ele escreveu é uma das fontes históricas importantes. E, por último, a gente tem a Torá. A Torá, como a gente sabe, é o livro sagrado dos hebreus. Então, essa última fonte histórica que eu vou me dedicar mais, né, porque talvez seja de mais conhecimento, né, das pessoas, né, e talvez seja aquela que seja utilizada também bastante pelos historiadores. Então, vamos lá. Bom, quando se fala de Torá, né, a gente está falando o quê? São 5 livros, né? Então, assim, é como se fosse um livro dividido em 5 volumes, tá certo? Então, houve um desejo de tornar esse livro manejável, que as pessoas pudessem ler, né? A gente sabe que o povo hebreu, o povo judeu, se dedica muito à leitura, inclusive tem um ritual, né, de iniciação à leitura da Torá, não é isso? Então, assim, se dividiu essa Sagrada Escritura em 5 livros, né? Por isso que vem o nome depois, né? O nome que foi traduzido do latim para o português, que é Pentateuco, vem de penta, 5 livros, né? E quais são esses 5 livros? É o Gênesis, o Êxodo, os Levíticos, você tem o Números e tem Deuteronômio, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho desses livros, tá? A começar pelo Gênesis. O Gênesis mais conhecido, né? É, especialmente porque a gente sabe que é o livro que conta a origem do universo e do homem, não é isso? É utilizado muito pelos criacionistas, né, que vão dizer que nesse livro você tem ali a origem, né, conta a origem do homem. Então, o livro do Gênesis começa lá com toda a criação, a narração da criação, né, que Deus criou o universo, né, o mundo em 6 dias, e no sétimo dia descansou. Conta a história, né, mítica de Adão e Eva, né, e depois conta um pouquinho da desobediência de Adão e Eva, e aí o chamado pecado original, e a partir daí toda a desgraça que vai recair sobre é, a, a, a civilização, né, os homens, a partir desse pecado. Então conta essa trajetória. E conta também uma coisa que é muito importante para que você possa entender a história dos hebreus, conta o quê? Que apesar dessa desobediência, né, né, que a civilização cristã, mais para frente, vai dizer que vai ser o pecado de orgulho, não é isso? A partir dessa desobediência, Deus não é que abandonou, né, os homens, né? Ao longo da história, e a gente vai perceber isso um pouquinho quando a gente for estudar aqui Abraão e outras figuras importantes, né, hebraicas, a gente vai perceber
que Deus está sempre fazendo uma aliança com o homem. Abraão, Noé, Moisés, né, Davi e assim por diante. A gente vai perceber, né, que Deus se faz muito presente. Já o livro do Êxodo é um livro que conta a saída do povo, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certo? E depois os livros do Levítico ainda continua nessa narrativa e depois os outros vão ter outras narrativas, mas o que é importante você saber é que vão estar sempre tratando sobre leis, né? Especialmente a Torá, ela vai ser muito rica em leis, tanto que os judeus chamam a Torá também de lei, tá? Porque desses livros que a gente pode resumir assim é o quê? Leis. Conta a história, sem dúvida, da narrativa e tal, mas ali tem leis, prescrições de como esse povo deveria se portar, normas, né, de comportamento. Tudo bem? Bom, então, para a gente resumir o que a gente viu nessa aula, então a gente percebeu aqui que para estudar a história dos hebreus, né, os historiadores usam três tipos de fontes históricas, tá? Vestígios arqueológicos, relatos do historiador Flávio Josefo e a Torá. Torá também conhecida como Leis, e a gente sabe que é dividida em 5 livros, né, em 5 volumes, né, como está nessa imagem aqui, né, em formato de rolo, né, ainda nas sinagogas é assim, né, são 5 rolos de tamanhos iguais para ser realmente lido, né? E a gente viu que é um povo hebreu que estuda, que tem inclusive momentos específicos de iniciação à leitura hebraica, né? É uma cerimônia importante. Então a gente viu, né, que esses 5 livros, né, que formam a Torá, é, a gente sabe que é o Gênesis, agora não vou- Gênesis, é, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então é isso. Então até a próxima aula, gente. A gente vai falar sobre Abraão. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.